aqui juntos nesta manhã, Senhor, e o nosso propósito aqui é te adorar, glorificar o teu nome, e juntos aqui, Senhor, como igreja, nós queremos declarar a tua presença aqui, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ser revelada aos nossos corações, Senhor. Usa a mim, Senhor, como teu instrumento, usa, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou na minha vida, Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã para a tua igreja, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos convencer, Senhor, como diz a tua palavra, vem nos levar à tua verdade, a toda a verdade, Senhor. Vem, Senhor, nesta manhã revelar a sua palavra de maneira individual aos corações de cada um de nós, que possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, pela tua palavra, que haja aqui a manifestação do teu poder em cada um de nós, que possamos sair daqui com Cristo cada vez mais crescente em nós, prontos, preparados, Senhor, para a tua boa obra, Pai. Nós declaramos aqui a tua presença no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra que trago hoje, que honra, hein? Servido pelo nosso pastor. Obrigado, Juarez. A palavra que quero compartilhar essa manhã, como o nosso pastor diz, eu serei breve, mas é verdade, eu serei mesmo breve. Nós temos a ceia ainda, e eu pretendo, como ele também sempre pretende, diz, ser breve. A palavra, vamos compartilhar hoje, o texto está lá no livro do profeta Ageu. Você sabia que tem esse livro na Bíblia? Livro do profeta Ageu. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. Nós vamos compartilhar hoje a partir do que Deus revelou a esse profeta. Lá no livro de Ageu, acompanhe comigo. Você que tem a sua Bíblia física, hoje eu estou me exibindo com o meu presente, com a minha Bíblia física aqui, que eu ganhei de um irmão muito querido. Amém? Vamos lá. Ageu, no capítulo 1, a palavra é reconstruir. O tema dessa palavra é reconstruir. E nós vamos iniciar falando dela a partir do livro de Ageu, do que Deus revelou ao profeta Ageu, do que Deus queria falar com o seu povo. Então lá, logo no capítulo 1, no versículo de 2 a 4, a palavra do Senhor nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Estou lendo aqui na versão Nova Transformadora. O texto em que o profeta Ageu traz, e que nós vamos compartilhar hoje, não se apresenta num primeiro momento como uma palavra muito de mansinho de Deus, não é? Deus questiona o seu povo. E é preciso entender aqui que Deus não está falando com aquela multidão que estava assistindo um show ontem à noite em alguma cidade litorânea do Brasil. Não era com o público da Lady Gaga. Deus está falando aqui com crente. Deus chama o profeta para falar com a sua igreja. E isso é importante nós entendermos, porque o que Deus traz aqui, Ele quer falar com a sua igreja. O que estava acontecendo aqui não estava acontecendo. A denúncia que Deus faz não era uma denúncia com o mundo, era com a sua igreja, era com o seu povo. Ele falava com crente. Levantou o profeta para falar com crente. E a denúncia que ele faz aqui, porque vocês vivem em casas luxuosas,
enquanto minha casa continua em ruínas. E o povo dizia: não, não é tempo ainda, não é hora ainda de reconstruir a casa do Senhor, o templo. Um dado importante é que Deus, quando estava tratando desse assunto, quando dizia para o povo: olha, vocês não estão querendo, estão adiando a construção do templo da minha casa, Ele não estava falando: olha, vocês não estão querendo construir um prédio, vocês não estão querendo construir a igreja, aumentar a igreja. O templo, nesta época, significa o local de adoração. Quando o Senhor está fazendo essa denúncia para o povo, está dizendo: olha, o povo, o que estava acontecendo lá? O templo era o lugar onde o povo adorava. Na verdade, o que está acontecendo aqui, Deus está dizendo: a adoração, vocês estão adiando a adoração. Vocês estão negligenciando a entrega para a adoração. A casa do Senhor aqui não significa prédio. Quando nós olhamos para esse texto, é preciso entender então que a denúncia que o Senhor está fazendo não é apenas construção material de prédio. Está dizendo para o seu povo: vocês estão deixando de lado, adiando a adoração. E o que nós olhamos aqui, o que estava acontecendo? O povo, não faltava lá recurso. Será, Marcinho, que faltava dinheiro para construir lá a casa do Senhor? Acho que não. Não faltava recurso. Por quê? Porque eles estavam lá construindo as suas casas. Primeiro construindo as suas casas. Então não era uma questão de falta de recurso. Também não era uma questão de falta de tempo. Também não era uma questão de falta de energia. O povo estava colocando seus recursos, a sua energia, para construir as suas casas. Simples. Eram casas simples? Não. Eram construir casas luxuosas. O Senhor vem e faz o questionamento ao seu povo, porque eles estavam dedicando tempo, energia, recurso para cuidar do eu, das suas situações, não para adoração. E o que preocupa ao olhar nesse texto é que o Senhor vem para dizer para esse povo, faz a denúncia para esse povo, levanta o profeta para posicionar o seu povo do que é que estava acontecendo lá. E vejam que ele não está dizendo que o templo, a casa do Senhor nunca existiu. Ele diz: porque vocês vivem em casas, melhor, porque ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Ele fala para um povo que já teve a casa, um povo que experimentou a vida no templo, um povo que experimentou a vida em comunhão, de um povo que já tinha experimentado queimar gordura no altar, no povo que já tinha experimentado o fogo do altar, um povo que já tinha experimentado a adoração. Mas por algum motivo, não queriam mais. Preferiam deixar em ruínas o templo. Preferiam deixar em ruínas o local de adoração. Preferiam deixar em ruínas aquilo que representava a adoração ao Senhor, para construir as suas casas de maneira luxuosa. O que acontecia? O que é que esse povo tinha experimentado então, para deixar de lado, para não priorizar
E será que, se nós olharmos para isso aqui, nós vamos, não, mas isso é só lá no Velho Testamento. Isso acontecia só lá. Há um princípio aqui, para que possamos trazer para a nossa vida de hoje. A falta de priorização das coisas do Senhor, daquilo que Deus quer. De entrega dos meus recursos, de entrega da minha energia, do meu tempo. Essa palavra fala muito mais para nós hoje de como está a nossa adoração, como está a minha relação de intimidade com o meu Deus. Casa, aqui significava o local onde eles ficariam individualmente fechados, onde eles experimentariam apenas aquilo que eles queriam viver, não o templo, um lugar de comunhão, um lugar de adoração, um lugar de entrega. E aí eu me pergunto, o que é que acontecia? O que aconteceu com esse povo que já tinha experimentado o fogo no altar, que já tinha experimentado a presença do Senhor, e mesmo assim, depois de um tempo, manteve a priorização do eu, ao invés da adoração ao Senhor? O contexto que nós temos aqui, o povo de Deus estava retornando do tempo do exílio. O profeta Ageu é levantado por Deus no momento em que o seu povo estava retornando do tempo de cativeiro na Babilônia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Ageu, então, como homem de Deus, foi levantado para fazer esse questionamento, essa denúncia, no momento exato, ou no período em que o povo saía lá do cativeiro, onde lá no cativeiro eles viveram as amarguras, a escassez. Imagina, nós sermos retirados da nossa terra, da nossa casa, e sermos levados para um lugar onde nós não podemos mais profetizar a nossa fé, onde nós, cativeiro, escravidão, é lugar de escassez, sim ou não? Cativeiro, foram levados para a Babilônia, onde anos se passaram lá, escravizados, perderam a sua identidade de quem eles eram. O tempo, para muitos, levou à perda da identidade. Muitos que estiveram lá nesse período de cativeiro na Babilônia, foram então machucados. A escravidão é marcada por algemas. A escravidão é marcada então por períodos em que as pessoas estão amarradas para fazer a vontade dos seus senhores, dos seus escravizadores que estão lá. E o povo tinha retornado desse período. Aqui tem uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra as algemas também de um outro período. As algemas físicas de um período que o povo de Deus foi levado, um período mais triste da história, o período do Holocausto. Os judeus foram escravizados e foram levados, ficaram cativos. E aqui mostra essas marcas também dessas algemas. Eu gosto das imagens, elas falam muito comigo. Estas são imagens que tentam ilustrar as marcas das algemas do tempo de cativeiro. O povo de Deus, então, quando estava, pode voltar para o texto anterior. O povo de Deus, quando, depois do período de cativeiro, depois do período em que ficaram lá na Babilônia, traziam marcas físicas das algemas, que quando estavam lá escravizados, mas traziam também marcas na sua postura, marcas na sua personalidade, marcas que eles trouxeram para quando ficaram livres, e quando chegaram, foram libertos. Essas marcas ainda estavam lá.
Não só essas marcas físicas das algemas, mas as marcas de um posicionamento. Quando eu li esse texto, explodiu no meu coração a mensagem que essa postura, a falta de priorização das coisas de Deus, a falta de retenção de recursos, de energia, de trabalho para o Senhor, são marcas do tempo do cativeiro. O Espírito Santo falava comigo: Paulo, olhe para isto. Esse povo não estava lá, o povo que já tinha experimentado o fogo no altar, que viveu aquela escassez de não ter onde morar, que viveu aquela dor de dias e noites no relento sendo escravizados, quando voltaram, trouxeram essas marcas e disseram: não, agora não. Agora eu vou construir a minha casa, eu tenho direito de construir a minha casa, eu tenho direito de construir a minha casa com todos os recursos. Ainda não é tempo de dedicar os meus recursos, a minha atenção, a minha energia, o meu tempo para o Senhor. O Senhor fala conosco individualmente, mas comigo Ele tem tratado muito a partir desse texto. Que marcas ainda estão sobre os meus punhos, e sobre o meu coração, e sobre a minha personalidade? Que marcas ainda estão comigo? Que marcas ainda eu carrego comigo e que não estão ainda curadas? Que marcas ainda marcam a minha postura, demonstram a minha postura, a minha atitude? Se essas marcas dificultam, impedem a adoração plena ao Senhor, eu não quero nenhuma delas mais. Se essas marcas impedem que aquele fogo que já queimou volte a queimar, se essas marcas impedem que eu direcione o meu tempo, recursos financeiros, impede que eu direcione os meus talentos, os talentos que o Senhor me deu. O Senhor deu a cada um de nós talentos, capacidade de trabalho. A capacidade que nós temos de gerar recursos financeiros foi o Senhor que nos deu, sim ou não? A capacidade que temos de estarmos juntos, o Senhor que nos deu. Que marcas ainda do tempo de cativeiro que estão travando a nossa adoração plena, absoluta, ou alcançar algum outro nível? Eu estou há algum tempo nesse livro já, e a cada vez o Senhor vem falando cada vez mais comigo. A cada vez que leio, Ele vem me direcionando para demonstrar do que Ele quer tratar ao meu coração. E eu decidi então compartilhar com a igreja, porque é possível que o Senhor queira falar, e eu acredito que Ele queira falar com cada um de nós. Este é um exercício individual, mas o nosso Deus é um Deus que quer nos curar, é um Deus que quer nos levar a esta condição de adoração plena. Há uma adoração que não é superficial. Eu não aceito mais na minha vida viver uma adoração rasa, que não ultrapassa aquilo que eu poderia fazer. Quantas pessoas passam ao nosso redor e poderiam ser abençoadas, mas porque estamos presos nas marcas do tempo de cativeiro. E aí o Senhor nos mostra, pode prosseguir, o texto do livro. O Senhor é maravilhoso. Ele levantou Ageu naquele povo, e ao mesmo tempo que é um Deus que faz a denúncia, que aponta para a situação que estava acontecendo. Deus nunca aponta o dedo para nós apenas para nos achatar. Deus nunca aponta o dedo ou nos direciona, marca alguma coisa em nós para nos achatar. O Senhor é um Deus que quer nos resgatar, quer nos reconstruir.
E aí ele segue então para um ponto em que ele traz em nós. Por que ele quer isso? Por que ele demonstra? Porque essas marcas possuem consequências. Pouco mais à frente, ainda no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 5 a 6, a palavra nos diz que estas marcas do tempo de cativeiro, quais as consequências que elas trouxeram para o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. As marcas do tempo de cativeiro produzem consequência nas nossas vidas. Elas não são aleatórias. O Senhor está fazendo a denúncia para o seu povo, está indicando para o seu povo, porque Ele quer resgatar o seu povo, porque Ele quer o seu povo vivendo plenamente as abundâncias que Ele tem para o seu povo, livres das marcas que geram as consequências. Plantam e colhem pouco. Comem e não se saciam. Seus salários desaparecem como se colocassem em bolsos furados. Não é isso que nós queremos. Não é isso que o Senhor tem para o seu povo. Não é isso que o Senhor tem para aqueles que caminham com Ele. E Ele segue para apontar então um direcionamento. O caminho da cura, o caminho da reconstrução. Em Ageu 1:2, esse caminho da reconstrução, ele tem um ponto de partida. 1:12, obrigado. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. O temor ao Senhor é o caminho, é o início dessa reconstrução. O temor ao Senhor é o entendimento, temor no sentido de nós colocarmos a nossa vida aos pés do Senhor, de nós colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio das bênçãos. Porque quanto mais nós vamos ficando afastados, mais nós vamos caminhando marcados por esse tempo de cativeiro, mais distantes vamos ficando. Parece que vamos ficando adormecidos, anestesiados. Mas Deus levanta o profeta para dizer: há marcas do tempo de cativeiro, e essas marcas têm consequência. E o povo que se posiciona em temor ao Senhor, este povo inicia o caminho da reconstrução. Na sequência o Senhor vem falando, segue com o profeta, no versículo 1, 13 a 15. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Depois de iniciar o caminho do temor, o Senhor veio ao encontro desse povo. Ageu está trazendo aqui esta palavra de encorajamento, a palavra que está dizendo: olha, vocês, meu povo, se vocês se renderem a mim, na medida em que o seu coração se render a mim, na medida em que o seu coração se prostrar diante de mim, eu irei ao seu encontro. Esta jornada de reconstrução, nós não estamos sozinhos. Marcelo, o Senhor falou comigo quando olhei esta palavra,
E eu, em lágrimas, quando essa palavra, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor disse, eu estou com você. Eu estou com você, não tenha medo, eu estou com você, eu te sustento, eu te dou ânimo. Porque não há marcas na sua vida em que resistirão à minha presença. Nos dias difíceis de lágrima, o Senhor estará lá comigo e com você. Nos dias em que o inimigo apontar a voz, em que falar ao seu ouvido, você não tem direito, você tem marcas do cativeiro, o Senhor estará lá para soprar ao seu ouvido, eu estou contigo, eu te levanto, eu te sustento, eu te amparo. Essas marcas serão tratadas, curadas, e eu restabelecerei em você a minha presença, e levantarei você para que haja fogo no altar. Este Deus, que promete a sua presença, Ele nos acompanha no nosso caminho. E para esses filhos, que colocaram o seu coração diante do Senhor, que começaram então a entregar o seu tempo, seus recursos, que começaram a entregar aquilo que eles tinham ao Senhor, que depois de temer, contaram com a presença de Deus, e contaram então com o ânimo do Senhor, foram sustentados. E nós tivemos aqui, na nossa última vigília, orando a partir desta palavra, não sei se quem esteve aqui, foi esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, estivemos aqui aquelas 3 horas aqui orando sobre este Deus que nos dá ânimo, que nos sustenta, que nos guarda, que nos direciona para restabelecer o tempo de adoração, o fogo no altar. O restabelecimento que se dá de joelhos, em adoração. E aí o Senhor, ao final do livro de Ageu, lá no capítulo 2, no versículo 19, já no finalzinho do livro, o mesmo Deus que faz a denúncia para o seu povo, o mesmo Deus que aponta para dizer o que é que estava acontecendo lá, diz, por intermédio do profeta, eu te faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e as videiras, e as figueiras, as romãzeiras, e as oliveiras ainda não derem fruto, mas de hoje em diante, eu os abençoarei. De hoje em diante eu os abençoarei, de hoje em diante, para esse povo que temeu ao Senhor, que foi com Deus no seu caminho, Ele disse, eu os abençoarei, de hoje em diante, eu estarei contigo. A palavra que se cumpre lá em Mateus 28, 20, Jesus dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa que se cumpre é a promessa da presença, quando Deus está dizendo para o seu povo lá, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Deus não é um Deus de troca, Ele não está dizendo, olha, me entregue seus recursos, o seu tempo. Deus não está preocupado com a nossa performance, Ele está dizendo, se você se render a mim, se você se entregar a mim, eu curarei as suas feridas, as marcas do tempo de cativeiro, e estarei com você todos os dias. Não há melhor promessa, não há melhor bênção do que a presença do Senhor, porque é ela que nos cura, é ela que nos restaura, é ela que nos leva a viver com intensidade a adoração. Esse é o Deus que ao mesmo tempo que aponta diz, eu quero você comigo, e eu estarei com você. É a presença que nos dá ânimo, é a presença que nos fortalece, é a presença dEle que nos coloca, que vai nos curando, a presença dEle que vai nos mostrar. Não adianta você ficar pensando que
se você trouxer aqui para minha casa dízimos, ofertas, Deus não é um Deus de troca. Deus não está apenas querendo o nosso recurso, Ele quer a nossa vida. A palavra não é uma palavra de troca, é uma palavra de entrega. Porque se nós entregarmos aquilo que Ele nos deu, as finanças que estão conosco, Ele nos ajudará a administrar. Se nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Ele, Ele vai nos orientar a administrar o nosso tempo. Se nós entregarmos a casa que Ele nos deu para a honra e glória do Seu nome, é lá que Ele vai construir a sua morada. Essa palavra é uma palavra de um convite para uma reconstrução da adoração da casa do Senhor. Mas não porque Ele quer fazer troca comigo, com você. Deus não é um Deus de troca. Deus promete a presença. Ela vai fazer que todas as marcas do cativeiro sejam curadas. O Senhor quer trocar as marcas das algemas pelas marcas da aliança. O Senhor nos convida nessa manhã a ter uma entrega absoluta, porque Ele quer curar as marcas das algemas e deixar em mim e em você as marcas da aliança. O Senhor quer nos curar, e é aqui, hoje nessa manhã especial em que estamos juntos aqui, que daqui a pouco vamos celebrar, renovar as nossas alianças. O Deus que nos chama, que nos convida para que sejamos curados. E é aqui. É tão importante lá no nosso tempo com Deus, nosso tempo a sós. Mas o tempo de comunhão, a ceia fala em comunhão, em juntos, a vivendo em família. O Senhor não quer que você esteja simplesmente trabalhando, Ele quer entrega. Nós não vamos convencer Deus pelo o dinheiro que nós trouxemos aqui. Nós não vamos convencer Deus pelo tanto que nós estamos trabalhando, abrindo as nossas casas para as conexões, o tempo discipulado. Isto é apenas resultado de pessoas curadas, saradas, que foram tratadas das suas dores, das suas feridas, e que têm aliança, que têm marcas da aliança. O nosso Deus é um Deus que quer nos levar a esse novo nível de adoração, e isto em comunhão. Estamos em família. Eu quero te convidar, estamos já aqui encerrando, tem um louvor, que eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Enquanto esse louvor ele fala muito ao meu coração. Eu queria que você deixasse esse louvor, se você souber, cante aí sentadinho mesmo, onde você está, mas com seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, porque esta é uma manhã que o Senhor nos escolheu, nos trouxe para cá, para restaurar, para reconstruir, para restaurar e nos levar a este nível mais profundo de comunhão com Ele.
Esse é um tempo que o Senhor reservou para cada um de nós. Eu queria te convidar para ficar em pé. Nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos seguir para a ceia. Mas o Senhor é um Deus que quer curar. E este é um ambiente de cura. Você está no ambiente de cura. Você está no ambiente em que o nosso Deus... Eu queria te convidar a abrir os seus lábios. Já comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele, a clamar pela manifestação do poder do nosso Deus, para que Ele possa levar você a esta cura. Deus, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, e nós declaramos aqui, Senhor, a tua igreja curada, sarada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui, Senhor, filhos, Senhor, que estão substituindo, Senhor, estão sendo tratados, curados das marcas, das algemas, Senhor, marcas, Senhor, que estão nos seus corações, marcas, Senhor, que estão na sua personalidade. Vem, Deus, em nome de Jesus, traga aqui, Senhor, nesta manhã, restauração de aliança, Senhor. Traga aqui nesta manhã, pelo poder do teu Espírito, Senhor, restauração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Senhor. Nós declaramos aqui uma igreja curada, restaurada, Senhor, para viver esta aliança de maneira plena contigo, Senhor. Oh Deus, uma igreja que está, Senhor, conectada contigo para um nível maior, para que Senhor, possamos juntos viver a tua promessa. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos leve a este lugar desta adoração profunda, para que possamos viver a tua palavra. Nós declaramos no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, que é o nosso Deus, que merece toda a honra, glória. A Ele todo o poder, a autoridade, a Ele, somente a Ele. Amém. Esse é o nosso Deus que nos restaura para um novo nível. Sente-se um minuto, queridos. Estamos aqui nesta manhã para celebrar exatamente essa aliança que nos traz a cura. Como foi dito aqui, nós trazemos o nosso passado tantas dores, tantas feridas, tantas marcas das algemas, mas essa aliança que nós temos com Deus, ela nos cura constantemente. O Senhor vai nos tratando. E estamos aqui nessa manhã para justamente celebrar essa aliança com o nosso Deus, relembrar que nós temos uma aliança com o Senhor, reforçarmos em nosso coração essa aliança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, como nós sempre lemos, nos diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, se examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento para si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo dando instruções à igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, de como eles celebrarem a ceia do Senhor, esse momento de relembrar a morte de Cristo e a aliança que a igreja tem com o Senhor, através do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele diz aqui, queridos, que há uma forma de participar que é indigna. Como é
que nós entendemos o apóstolo Paulo ensinando aqui? Que nós podemos estar participando de forma indigna quando nós não reconhecemos o corpo de Cristo. E ele diz que pessoas que comem, isso é muito sério, que comem sem discernir o que é o corpo de Cristo, comem e bebem para a sua própria condenação. E ele fala, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele não está dizendo, queridos, que aqueles que participam, aqueles que têm o entendimento dessa aliança, mas têm algum pecado, não pode participar. Porque senão nenhum de nós poderíamos participar. Porque todos nós somos pecadores. E como o Zé lembrou no domingo passado, todos nós temos pecados. Eu digo sempre, nós somos pecadores, traidores, miseráveis. Mas nós não vivemos em pecado. Isso é muito diferente. O viver em pecado é quando a pessoa peca constantemente e ela não está mais preocupada com o pecado dela. Isso é viver em pecado. E essa pessoa que está vivendo em pecado não deve participar. Estou vivendo em pecado e não estou nem preocupado com o meu pecado. E o principal pecado que ele explica aqui, queridos, é o pecado de não reconhecer o corpo de Cristo. E o que é isso? Eu não tenho uma aliança com Deus suficientemente estabelecida dentro do meu coração, a ponto de eu reconhecer que o meu irmão, que as outras pessoas são o corpo de Cristo como eu sou. Então não há uma comunhão entre os irmãos. Eu não aceito o meu irmão, eu não perdoo o meu irmão, e eu não quero viver em comunhão com a igreja, porque afinal de contas tem tanta gente estragada dentro da igreja. Então eu não quero, e olha só os defeitos dos outros, e eu não quero viver em comunhão. A pessoa que pensa dessa forma, que vive dessa forma, ela não está pronta para a aliança com Deus. Então é isso que ele está dizendo. Então esse é um momento, eu quero dizer que esse é um momento muito sério, e não deve ser participado de qualquer forma. Então e ele fala, você deve se autoavaliar. Como está a sua vida em relação à sua aliança com Deus, em relação à aliança com o corpo de Cristo? Você reconhece o seu irmão como corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, as outras pessoas como corpo de Cristo? Você tem uma aliança com Deus, queridos, porque se não tem uma aliança com Deus, então não tem sentido participar. E vai comer e beber para sua própria condenação. Ah, mas o que é ter uma aliança com Deus? Eu não sei direito o que é ter uma aliança com Deus. Vamos colocar coisas práticas para você se autoavaliar. Eu estou vivendo em comunhão com o corpo de Cristo? Estou sempre junto com os irmãos, orando com os irmãos, abençoando as pessoas, sendo abençoado. Eu estou junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo, ligado ao corpo de Cristo. Eu me decidi um dia, isso para você iniciar essa aliança, eu decidi um dia fazer uma aliança com Deus de forma pública, não escondida, mas de forma pública. Eu quero ter uma aliança com esse Deus, e eu quero obedecer a sua palavra. Eu entrego a minha vida para o Senhor de forma completa e total para obedecer a sua palavra. Houve essa decisão no seu coração, então você decidiu obedecer a palavra, então você decidiu se batizar e se ligar à igreja, ao corpo de Cristo. Isso indica se você tem uma aliança ou não. Mas você pensa, eu tenho uma aliança com Deus, mas eu não decidi ainda me batizar. Então você não tem uma aliança com Deus. Simples assim. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós decidimos obedecer ao Senhor em tudo. E a primeira coisa que você deve fazer, que a palavra do Senhor nos ensina quando você faz essa aliança, é se batizar. Então o batismo traz salvação. O batismo é determinante, não o batismo em si, mas a sua decisão de se entregar e obedecer a palavra de Deus. Então, eu não quero me batizar. Então não participe, porque você não tem uma aliança e vai comer para a sua própria condenação. Você entende? Agora, se você decidir hoje, eu quero
ter uma aliança com esse Deus, eu quero obedecer a palavra, então você pode participar. Não é questão de ter ou não ter pecado, queridos, é questão de ter uma aliança com Deus ou não ter. Esses dois pontos estabelecem muito bem se nós temos aliança ou não. Eu decidi por Cristo fazer essa aliança, e o batismo simbolizando essa aliança como obediência ao Senhor e à sua palavra. Eu me liguei à igreja, ao corpo de Cristo, e assim vivo em uma aliança com o corpo, com Deus e com o corpo de Cristo. Então sim, eu estou pronto para participar. Amém? Você entendeu? Então não participe indignamente. Eu tenho uma aliança com Deus, mas eu não venho para a igreja, eu não quero vir para a igreja. Então não participe. É você que tem que decidir, você em seu coração. Amém?